Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias, no mesmo lugar de sempre, na mesma cadeirinha, no mesmo computador, no mesmo microfone, porém em horário diferente. Então, se vocês ouvirem algum carro passando, carro de som tá passando bastante, eu peço desculpa já de antemão, porque vai acontecer. Por que você tá então trocando horário, contadora? Vou explicar. Eu vou fazer um vídeo hoje, um vídeo amanhã, porque eu preciso deixar tudo encaixadinho para vocês. Então eu tô me desdobrando. Só o horário que eu acordo mais cedo, de madrugada, para fazer não tá dando certo. Tô precisando fazer aquele horário e mais um. Por isso, tá bom? Porque você merece. Você merece todo o meu carinho, todo o meu respeito, tá bom? Antes de continuarmos, na verdade nem continuamos, né? Antes de começarmos, eu quero explicar uma coisa. Nós estamos falando sobre maledites, tá bom? Ah, ok. E por quê? Maledites nada mais, nada menos do que simplesmente pessoas que têm está envolvido com amarração, perturbação, feitiçaria, magia, bruxaria, inveja, mal olhado, como diria minha avó, quebrante. Tudo isso. É tudo a mesma coisa, meu amor. Eu não tomo cerveja. Se eu sentar para tomar três diferentes, eu vou falar que é igual. Para um bom conhecedor, não é igual. Minha mãe não gosta de chocolate. Ela acha que são todos iguais. Quem é chocolatra sabe que não. Então, não é igual. Não é. Amarração é o que fizeram para você. Feitiçaria é uma coisa diferente. É um outro procedimento. Bruxaria é uma coisa. Vocês entenderam? Então, tudo que eu vou falar aqui são relatos reais. Ah, mas você não teve foto. Gente, quem está em desespero não quer comprovar a veracidade dos fatos para as outras pessoas. Quer resolver o próprio problema. Então, infelizmente, fotos eu vou ficar devendo. E o próximo vídeo que vocês vão pedir, eu vou ficar devendo de novo. Próximo vídeo. Não tô conseguindo nem filmar o lobisomem que vem aqui na minha janela. Imagina. Bom, sem mais delongas, esse canal é feito para você que gosta de histórias de um modo geral. Nós nos especializamos em lobisomens porque eu também gosto, porém, eu estou recebendo histórias de aparições. Vou fazer um vídeo longo para falar sobre isso. Estou recebendo muitas histórias de maledite também. Vamos fazer uma de maledite hoje? Combinado? O que você acha? Me responde. Você quer, né? Eu também quero. Então vamos lá. Vamos iniciar então. Sentem-se confortavelmente na poltrona de vocês. Relaxem. Eu avisei dos barulhos, né? Relaxem, fiquem à vontade. Vai trabalhar? Vou com você. Vai dar tudo certo. Vamos junto. E então, o primeiro relato de hoje fala o seguinte. Lembrando, alguns nomes estão trocados, tá? Olá, contadora. Depois de muito tempo, eu resolvi escrever essa mensagem. Eu sou Amanda, moro no interior de São Paulo. Sou de família católica praticante e foi justamente na Igreja Católica que tudo começou. Bem, foi onde eu conheci o Olavo. Eu tinha 22 anos de idade. Sempre fui muito cobrada por escolher alguém para namorar. Mas eu nunca consegui alguém que tocasse o meu coração para valer, sabe? Para escolher essa pessoa para viver eternamente, como ensinam os preceitos da Igreja Católica. Eu me guardava para o meu futuro namorado. Nem beijo na boca eu dava. Ia na igreja sempre, me colocava pronta para ajudar a qualquer um. Mas não de bom coração. Eu me colocava à disposição para qualquer pessoa que precisasse de ajuda. Na época, eu usava roupas novas, de marca, já que eu trabalhava desde os 16 anos e eu não tinha gastos, né? Eu morava com os meus pais, então eu tinha o salário praticamente inteiro para comprar as minhas roupas, os meus cremes de cabelo, as minhas maquiagens. Eu estava sempre elegante, impecável, cabelos arrumados, maquiagem de acordo com o ambiente que eu estava.
De dia, maquiagem de dia, de noite, maquiagem de noite. Os produtos que eu comprava, aquele para limpar a pele mesmo, para cuidar de cabelo, era tudo de primeira linha. Eu trabalhava no escritório de advocacia das 8 às 17, todos os dias. E era próximo à minha casa, o que me permitia ir e vir caminhando, ou seja, eu economizava mais com isso. Enfim, a minha vida era perfeita. Não faltavam pretendentes na minha vida, viu? Uhum, eu ganhava sempre presentes de vários pretendentes. Mas como eu disse, eu não vou mentir para eles, nenhum tinha tocado meu coração. Alguns até achavam que eu dava esperança. Bom, as colegas de igreja até apostavam quem seria o ganhador do meu coração. Pois bem, numa festa de igreja, onde comemorávamos a finalização do ano, conheci um rapaz que me chamou a atenção. Finalmente. Ele era alto, cabelos castanhos, perdão, olhos castanhos e cabelos negros e liso, sorriso fácil. Claro, quando ele se mudou para a cidade e começou a frequentar a igreja, todas as moças solteiras passaram a admirar ele. Eu sabia que seria fácil conquistar ele, já que eu estava sempre bem arrumada. Eu estava sempre no meio das atenções, sempre impecável. Mas eu não contava com um pequeno detalhe. Carla, também da igreja, jogava charme para ele na frente de todos. Por mim, eu, ele estava encantado comigo e eu encantada com ele. Eu jamais faria o que a Carla estava fazendo, mesmo interessadíssima nele. Mas ela fazia. E acabou ganhando mais atenção do que qualquer outra pessoa. Carla teve mais atenção do que eu, inclusive. Bom, em menos de um mês, os dois anunciaram namoro. Olavo sempre foi muito simpático com todos, nunca desfez de ninguém. E sempre falava comigo. Mas não por nada, eu era líder do grupo de jovens da igreja, sabe? Carla estava tão feliz que não reparava mais os olhares das outras meninas sobre seu namorado. Ou ela estava segura demais. Os dias foram passando e eu me sentia mais incomodada. Eu passei a não ter fome, perdi o sono, passei a ter vontade de ficar em casa. Nem ia na igreja mais, eu não queria. Eu perdi a vontade de ficar com as pessoas, mas eu não sabia o motivo. O padre orou por mim e disse que se sentia mal só de estar próximo a mim e que isso não era normal. Ele mesmo estendeu um papel com o endereço de uma senhora que ele chamou de Dona Maria, e ela era uma benzedeira. Eu estranhei demais. O líder da ordem religiosa local indicou um tratamento, digamos, alternativo. Bom, se ele indicou, era de confiança nele. Eu fui procurar essa senhora. Assim que entrei na casinha simples e impecavelmente limpa, a senhora de roupa branca, sorriso fácil, me olhou e disse: Menina, eu já estava te esperando. Eu assustei. Era a primeira vez que nos víamos. Ela indicou uma cadeira e eu sentei bem à frente dela. Ela disse que via uma mulher loira, de olhos castanhos, fez um trabalho para mim, por causa de um barra de calça. Quando eu perguntei a ela o que era um barra de calça, ela confirmou. Era um homem. Bom, Carla era loira, de olhos castanhos. Mas deveria ser apenas coincidência, pensei. Dona Maria me olhou sorrindo e disse: Menina, se está na dúvida,
Eu digo que ela está no templo religioso junto com você. Ela queria o barra de calça para ela. Aí eu estranhei. Aí não tinha mais o que dizer. Ela descreveu a Carla e disse aonde ela estava. Tomada de uma coragem, eu perguntei: E como a senhora pode me ajudar? Vamos precisar de banhos, menina. Afinal, aquele barra de calça está no seu destino, não no dela. Vamos começar com banhos, pegue papel e caneta e vamos anotar. Dona Maria foi falando e eu fui anotando tudo. Saí de lá, comprei as coisas e comecei a fazer. Quanto mais eu fazia, mais tinha vontade de chorar, fazendo os banhos de limpeza. Era muito pesado o que tinha comigo, eu nem sei explicar. Eu demorei 3 meses para que tudo isso saísse. Eu me senti melhor passados 3 meses. O casal terminou porque Olavo descobriu Carla mentindo para ele. Se separaram e ele se aproximou mais de mim. Bom, eu fiquei na minha. 4 meses depois ele me chamou para sair. E saímos. Fomos numa sorveteria. Foi ótimo, muito divertido. Era como se já nos conhecêssemos. Olavo era incrível, simplesmente incrível. O tempo em que saímos, nos beijamos e ele me pediu em namoro. E eu aceitei. E foi só aí que Carla começou a se aproximar de mim, ser gentil, ser boazinha. Nos enchia de presentes, chocolates e tudo mais. Eu fiquei com medo de comer por conta da minha dieta, não por superstição ou porque eu tenha duvidado de alguma coisa. E sim por medo de engordar mesmo. Essa é a realidade. Não é porque eu ganhei o boy que eu ia desandar nas minhas coisas. Eu tinha que me cuidar, tinha que me manter em forma, senão eu realmente ia perder o boy. Mas Carla não parava de mandar chocolates. Cada dia ela mandava por um motivo. Bom, Olavo não gosta de chocolates. Então ele me dava, deixava eu levar para casa. Na frente da igreja tem 3 moradores de rua. São 3 adultos. O padre já até colocou eles para um lar de idosos, mas eles voltavam na igreja. Eles disseram que tinha medo das famílias dele procurarem e não encontrarem eles lá. 3 moradores que viviam na porta da igreja: o Madruga, a Carminha e o Pu. Enfim, um dia eu entreguei uma caixa para um dos moradores, Pupu. Ele agradeceu e eu me despedi e fui para minha casa. No dia seguinte, eu encontrei só 2 dos moradores de rua. O Pu não estava. Quando eu perguntei onde o Pu estava, o Madruga disse que ele estava no UPA. Para quem não sabe, o UPA é um posto de saúde, tá? Pensei em passar lá mais tarde para ver ele, afinal de contas, era nosso conhecido. Olavo e eu entramos na igreja, assistimos à missa e saímos de lá. Falei com o Olavo que eu ia ver o Pu, como o Pu estava. Fomos no UPA procurando por ele. Assim que uma enfermeira escutou que estávamos procurando, ela disse: Vocês estão procurando pelo Pu? O Pu desviveu. Ele tinha uma bactéria que come carne morta. Estava no estômago dele. Eu me assustei. E me preocupei, devíamos ter mais cuidado com os nossos moradores de rua. Eu, pessoalmente, ia falar com o padre. E falei. Passamos a prestar mais atenção nos cuidados com o seu Madruga e a Carminha. Carla passou a me mandar semanalmente bombons, balas, doces. Eu disse, eu estou de dieta. Eu nunca comia. Uma dessas vezes, Carminha viu ela me dando bombons com embalagem vermelha, bem convidativa. Eu pensei em comer. Carminha esperou ela se afastar e disse: Come isso não, menina.
Ela não é boa pessoa como aparenta. Tá sempre falando mal das pessoas, inclusive de você. Eu sorri e disse para ela não se preocupar, não. Não sei, não dei muita atenção ao que ela disse, mas também não comi. Outro dia, Carla chegou mastigando um chiclete. Abriu o pacote, pôs na boca e mastigou. Pedi um. Ela abriu o pacote, me deu, eu abri o papel, coloquei na minha bolsa. Na minha boca e saí mastigando. Mas eu vi que ela virou de costas para mim, pegou o chiclete e jogou fora. Ela tinha acabado de pôr na boca. Achei que era coisa da minha cabeça, eu devia estar ficando impressionada. E continuei mastigando meu chiclete. O evento da igreja acabou e eu segui com o Olavo para minha casa. Ele me deixou e eu fui dormir. No dia seguinte, eu não levantei da cama. Ao meio-dia, dei entrada no UPA. Estava com febre alta, sintomas de dengue, mas não sabiam o que eu tinha. Olavo passou na hora do almoço dele para me ver no UPA, para ver como eu estava. E bem nessa hora, Carla apareceu lá, me visitando. Eu me senti muito mal com a presença dela. Olavo levou embora e eu chorei. Eu senti que eram os últimos dias de minha vida. Eu me lembrei do Madruga, me lembrei das coisas dadas, eu me lembrei de tudo. Roguei a Deus uma ajuda. Afinal de contas, eu tinha os meus defeitos, mas eu não queria ver ninguém mal. Quando abri os olhos, na minha frente estava a Dona Maria, bem ali, pertinho de mim. Ela soube pelo padre que eu estava lá. Ela me benzeu com ervas, ainda deitada na cama. E eu fui melhorando. E ela disse: Menina, assim que você se levantar, venha me visitar no mesmo dia, mesmo sem indicação médica. O que você tem não é físico, e com orações nós vamos tirar. Eu chorei, e realmente, do jeitinho que ela disse, aconteceu. Ela saiu e eu melhorei no mesmo dia. Como foi prometido, eu fui para a casa de Dona Maria, no mesmo dia. Estava à noite, a salinha estava escura e ela me recebeu do mesmo jeitinho, cadeira de frente para cadeira, frente a frente. Eu estava meia tonta, devia ser porque eu estava fraca, não sei. Mas eu vi quando alguns vultos escuros caminhavam pela sala. Eu senti um cheiro de carne rança. E Dona Maria disse: Menina, feche os olhos. Não diga nada. Promete? Fiz que sim. E ela começou. É com todo o respeito que eu venho aqui para ajudar essa garota inocente, que é vítima de magia negra, disse Dona Maria. E uma risadinha foi ouvida no fundo da sala. Então ela continuou. Quero que saia toda a magia, amarração, perturbação, feitiçaria imposta nessa menina, em nome de Deus. Nesse momento, Dona Maria estremeceu e disse com voz diferente: E você vai pagar quanto para eu tirar tudo que eu coloquei? Eu fiquei calada porque Dona Maria me pediu. E então a Dona Maria continuou: Eu quero um bode, igualzinho a outra me deu. Aí eu tiro tudo que eu fiz. Eu senti meu coração enchendo de carinho. Eu devia estar com medo, eu sei, mas eu não consegui. Eu só consegui dizer: Eu te dou atenção. Eu te dou oração e é tudo que eu tenho. Oração sincera e carinhosa, com todo o meu coração para você. Que assim seja, disse a Dona Maria. Aí ela respirou fundo e voltou assim. E eu fui melhorando na hora. Senti uma vontade rápida de vomitar. Corri para fora da casa e pus tudo para fora, um líquido escuro e uma grande quantidade. Desculpe, leitores, talvez vocês sejam um pouco sensíveis, mas é isso. Voltei a trabalhar no dia seguinte, estava bem melhor. Voltei na igreja depois de alguns dias e eu vi a Carla, cheia de bolinha no rosto. Ela sentou do outro lado da igreja e me evitou ao extremo.
e depois de alguns dias ela desapareceu. Eu soube que ela foi para outra igreja. Bom, Olavo me pediu em casamento e eu aceitei. Nos casamos e hoje temos 3 filhos e somos muito felizes. Ainda vou a Dona Maria, porque Carla ainda tenta reverter o que foi pro lado dela, ela tenta reverter de volta para mim. Ela não esqueceu. E isso já faz uma década. E assim foi a minha história, contadora. Muito obrigado pelo espaço e que fique em lição para todo mundo. Muita atenção com as suas amizades. Às vezes você não é a pessoa tóxica, a pessoa ruim, a pessoa invejosa. Mas de repente, próximo de você, bem próximo, mais próximo do que você imagina, tem alguém desse tipo. Às vezes você está carregando consigo coisas que não são de vocês. Muito obrigado e uma boa noite. Quase que eu falo o nome dela. Melhor não falar nada, né? Nós vamos ficar com o nosso pensamento, né? Vamos lá então, depois de minutos de silêncio, vamos para a próxima mensagem. Quem tá mandando pra gente vamos colocar, elemento A e tá contando a história da Rosa. Combinado? Ela pediu para não se identificar. Então, elemento A, vou contar a sua história. Rosa sempre quis Jair para si. Desde os tempos de escola, ela observava ele de longe, sonhando com o dia que ele a notaria. Mas o destino parecia zombar de seus sentimentos. Jair estava apaixonado por Júlia e formava um casal que irradiava felicidade. Os anos se passaram e Rosa nunca conseguiu tirá-lo da cabeça. Quando soube que Jair e Júlia estavam noivos, sentiu que a sua última esperança havia se dissipado. Foi então que decidiu que o amor não vinha naturalmente. Ele viria à força e ela ia tomar. Rosa procurou uma mulher conhecida na cidade por suas práticas ocultas. Dona Lourdes, uma senhora de olhar penetrante e palavras enigmáticas, recebeu Rosa em sua casa, cheia de velas, com ervas e estátuas de santos misturadas e desconhecidas. O que ele quer? Perguntou a velha sem rodeios. Então, terá que pagar o preço. Determinada, Rosa seguiu todas as instruções. Recolheu fios de cabelo de Jair, conseguiu um objeto pessoal dele e levou para Dona Lourdes. A mulher preparou a amarração. Velas vermelhas, nomes escritos em papéis, oferendas deixadas em encruzilhada. Ele começará a se afastar de Júlia e virá atrás de você. Mas lembre-se, tudo tem um preço. Os primeiros sinais logo apareceram. Jair, antes tão devotado a Júlia, começou a se mostrar distante. Pequenos desentendimentos tornaram-se discussões constantes. Até que um dia, inesperadamente, ele anunciou o fim do relacionamento. Júlia ficou devastada, sem entender o que havia acontecido. Rosa, por outro lado, sorria satisfeita. A aproximação entre Rosa e Jair foi natural. Ela o confrontou e se fez presente. E logo começou a enxergá-la com outros olhos. Que antes era apenas uma amizade se transformou em algo mais. E Rosa finalmente teve o que quis. Mas algo começou a mudar. Jair se tornava sombrio, melancólico. Não encontrava alegria nem mesmo ao lado de Rosa. Sonhava constantemente com Júlia. Sentia saudade dela de maneira inexplicável, como se sua alma estivesse sendo puxada para longe. Então veio a tragédia. Júlia, que não suportava mais a dor da separação, foi encontrada desvivida. A notícia abalou a cidade, mas ninguém sofreu mais do que Jair. Ele se entregou ao luto, perdido em remorsos e pesadelos. Rosas tentou consolá-lo, mas ele se afastava cada vez mais dela. Foi aí que começaram os eventos estranhos. À noite,
Jair ouvia sussurros em seu quarto. Portas se fechavam sozinha, espelhos embaçavam sem motivo. O nome de Júlia parecia ecoar pelas paredes. Rosa sentia calafrios ao entrar na casa dele, como se uma presença invisível os observasse. Jair começou a agir diferente, distante e confuso, e às vezes acordava murmurando o nome da ex-noiva. Desesperada, Rosa voltou a procurar Dona Lourdes. Algo está errado, disse com voz trêmula. A bruxa, velha, apenas a encarou e respondeu: Você tomou a força que não era seu. Agora pagará o seu preço. Naquela noite, Jair desapareceu. Rosa o procurou por toda a parte, cada cantinho, mas foi encontrá-lo no antigo cemitério, debruçado sobre o túmulo de Júlia. Seu olhar era vazio, e quando ele levantou a cabeça para encará-la, um arrepio percorreu sua espinha. Ela me chama. Foi tudo o que ele disse. Rosa tentou trazê-lo de volta, mas era tarde. Jair não era mais o mesmo. Os dias se passaram e ele ficou cada vez mais apático, como se estivesse entre dois mundos, até que, uma noite, ele simplesmente desapareceu. Alguns meses depois, dizem que seu espírito encontrou Júlia. Outros dizem que a sua alma vaga presa entre os mundos dos vivos e o mundo dos mortos. Rosa, por sua vez, viveu o resto da vida atormentada, assombrada pelo peso de suas escolhas, pois, como Dona Lourdes advertiu, tudo tem um preço, e alguns são altos demais a serem pagos. Bom, eu acompanhei esse caso à distância. Vou contar uma história para vocês. Nós estamos com uma pessoa em tratamento para começar um processo de ajuda a outra pessoa. Esse processo de ajuda não vai ser o natural, porque a pessoa, olha, é assim, é um rapaz que vai fazer um processo com uma mulher. Essa mulher atualmente está sofrendo. Ela está sofrendo, entende? Ela está com uma pessoa que amarrou ela. Então, esse processo com o rapaz vai ser um pouquinho dolorido, mas ela vai voltar a si. E ela vai ficar com o rapaz que está ajudando ela. Então, tudo tem dois pesos e duas medidas. Vocês conseguiram entender a colocação? Não gosto de dar minha opinião, não, mas eu só estou deixando bem claro que tudo tem um peso e uma medida. Se você for fazer alguma coisa para tratar a pessoa bem e for permitido por Deus que isso aconteça, então, por favor, trate a pessoa bem. Não pegue para desfazer, para gritar, para passar vergonha, passar raiva, porque do mesmo jeito que foi dado para você, vai ser tirado. Beleza? Foi o que aconteceu aqui. Ela não contou a história inteira, mas a Júlia tratava ele muito bem. Muito bem. Muito bem. A Júlia, eles eram parceiros, entende? Então, se você vai tirar um casal assim, vai se meter no meio dos dois, que você seja melhor que a outra. Não fala, eu tô pagando. Não, não. Não é assim que funciona. Deus está no comando de tudo sempre. Não se esqueçam disso, tá? Débora, mas você é a favor ou você é contra a fazer esse tipo de coisa? Eu sou a coluna do meio. Se for para fazer bem, ok, eu apoio. Se não for, não façam. Não façam, tá bom? É um conselho de uma bruxa. Se não for, não façam. Tudo que não é natural. Para, gente. Para. A gente tem que respeitar a ideia de todo mundo, concorda? Então vamos fazer melhor, então. O conselho de bruxa de hoje é: se você for tratar a pessoa bem, for cuidar dela, for seu parceiro, não seu filho, não seu pai, mas o seu parceiro de vida, eu sou a favor. Se isso vai te fazer bem e vai fazer bem para a pessoa, eu sou a favor. Conseguiram entender? Se você vai fazer uma coisa dessas, é para você tratar a pessoa bem, é por amor, não é por capricho, é por amor. Tenho muitas histórias de pessoas que não fizeram por amor aqui para contar para vocês. Queria esmiuçar ela
pouquinho mais, contava com um pouquinho mais de tempo. Bom, vamos lá, vamos ouvir mais histórias. Olá, contadora, eu sou a Sam. Por favor, mantenha os nomes, porque eu já os troquei. Combinado, Sam. Hoje eu sou famosa e não quero ter meu real nome envolvido com esse tipo de assunto. Mas aconteceu. Tudo que eu vou contar aqui é verdadeiro. Aconteceu comigo. Bom, desde jovem, desde pequena, a minha família sempre me incentivou à vida artística. Eu cantava bem, eu dançava bem, chamava atenção onde quer que eu fosse. Meus pais me inscreveram logo cedo na escola de teatro e eu cursei por anos. Aos 10 anos, eu já recebi meu primeiro salário. Aos 12 anos, eu era rimo de família. Viajei no Brasil com uma peça. O diretor me cuidava em alguns momentos, mas era realmente só eu de criança. Bom, fui crescendo, me desenvolvendo, e meu nome já era conhecido em todo o país quando eu tinha 15 anos. Inclusive, algumas viagens foram fora do país, tá? Cheguei à maioridade, comecei a me relacionar com outros atores. Sabia muito bem renegociar meu passe, viu? E como era fácil para mim, as portas se abriam e eu engatava um trabalho para o outro, um trabalho para o outro, um trabalho para o outro. Aos 20 anos, comprei uma casa para os meus pais e eu finalmente contratei um agente. E minha carreira internacional foi incrível. Conheci a religião católica por nascimento, né? Nasci numa família católica e sempre que podia eu ia à missa. Conheci pessoas Hare Krishna, é isso? Xamãs, convivi com líderes religiosos. E eu sempre queria mais. Conhecimento, queria sempre mais. Porque conhecimento vinha junto com dinheiro. O que não sabemos é lidar com o sol, porque ele brilha para todos, né? E com o passar dos anos eu fui substituindo atrizes renomadas, já envelhecidas. Eu, rosto jovem, cheio de energia, queria brilhar. E me deram essa atenção. Até que um diretor, 42 anos mais velho que eu, 42 anos mais velho que eu, passou a me perseguir. Dei uma certa bola porque eu queria estar na novela da qual ele estava fazendo o projeto. E eu entrei. Me colocou como protagonista. Olha a responsabilidade. Eu estava ainda no Teatro Municipal com uma peça além das publi que eu fazia. Ganhei muito dinheiro, contadora, não posso reclamar. E esqueci que um dia o preço vem. O diretor passou a estar mais próximo de mim. Eu me virava para beber água, lá estava ele. Eu sentia tontura por conta do cansaço. Então, quando eu caía, era ele que me pegava, nesse sentido. Eu descia das escadas e caía, lá estava ele. Bom, ele foi muito grudento. Eu passei por um tempo a ter asco dele, porém, ele era meu chefe e eu precisava que ele estivesse ali. Mas o meu asco mudou de um dia para o outro, como um milagre. Comecei a ver ele até mais jovem, pele mais bonita, mais feliz. Estranho, né? E eu fui me apaixonando por ele. As atrizes já não curtiam mais a minha presença, por conta justamente do diretor. A atenção que ele dava para mim, elas queriam para elas. Bom, e por fim eu acertei finalmente as investidas do diretor e engatamos um namoro. No final da novela, nos casamos. Ele passou a não deixar mais eu trabalhar com novelas, fechei a minha peça, sendo substituída logo em seguida por outra pessoa. As atrizes de novela me substituíram.
Eu vivi em casa. O diretor, agora meu marido, disse que, pro meu bem, ele me queria só pra ele. Ele nunca mentiu, tá? Eu realmente era praticamente só dele. Mas eu queria mais. Eu sentia falta da relação com o público. Isso aqui pra mim era pouco. Me sentia sufocada. Aonde quer que eu andasse na casa tinha câmeras e ele tinha acesso às câmeras. Bom, se eu queria um tempo, não precisava ter casado, era só tirado férias. Eu não o amava. Eu gostava dele, mas eu não o amava. Com 4 meses de casamento, o público já tinha me esquecido e eu entrei em depressão. Naquela época tinha outro nome, tá? Mas é a mesma doença. Passei a não ter mais o mesmo brilho, não me cuidava mais, perdi a vontade de viver. Tudo o que eu sabia, tudo o que eu queria, tudo o que eu sentia, tudo o que eu fui, foi tirado de mim uma única vez pelo meu atual marido. Um dia, acordei animada. Precisava mudar minha situação, sabe? Levantei da cama, me arrumei, coloquei minha melhor roupa e segui até a emissora onde meu marido estava trabalhando em outro projeto. Cumprimentei a todos, me conheciam, ficaram felizes em me ver, viu? Quando me aproximei da sala do meu marido, a assistente dele ficou roxa. Ela ameaçou tentar na sala, mas eu entrei primeiro. A minha surpresa foi tão grande quando eu vi o meu marido em cima de outra mulher copulando. Peguei meu celular, fotografei até demais e, munida de fotos, eu pedi o divórcio. Fui na sala do diretor rival e me ofereci para a próxima novela. Para minha surpresa, ele me aceitou. Agora, separada, mas sofrendo como uma louca, porque eu sentia uma dependência dele. É estranho, né? Eu procurei uma amiga e contei. Não gosto dele, mas eu sinto falta dele. O que está acontecendo? Ela escreveu no papelzinho o nome de uma pessoa. Era uma benzedeira. Ela me indicou, disse que era de confiança e eu fui. Quando entrei na sala simples da benzedeira, ela me olhou e sentiu vontade de desmaiar, segundo ela. A mulher pediu para eu sentar, me deu uma água amarga e eu bebi com muito custo. Eu não precisei dizer nada. Ela me disse coisas da minha infância, coisas que só eu sabia, e disse que eu estava sob o domínio de uma maldição, uma amarração e muita inveja, tudo junto. E se eu não fizesse um trabalho de proteção e um retorno nos trabalhos, eu não sobreviveria. Bom, como é indicação, ela pediu um valor e eu acertei sem pedir nada, né? Fechei com ela. Menos de um mês, eu voltei aos holofotes. Eu voltei ativa e em força total. Fiquei muito mais valiosa depois de um casamento com o diretor fulano. Depois de um mês, o diretor veio me procurar. Queria voltar. Queria ficar comigo. Eu não aceitei, claro. Ele insistiu, deixou flores e uma caixa de bombom. Quando eu abri, eu desmaiei, sem conseguir comer. Quando voltei a mim, a caixa de bombom estava intacta, mas estava com um cheiro estranho, como se ela tivesse ido para uma piscina suja, não sei explicar. Peguei a caixa, levei até a benzedeira. Ela me disse que o diretor fez outro trabalho e que era para eu evitar ele. Terminei o projeto com aquela emissora, então eu procurei a outra emissora. Fizeram uma proposta e eu estou lá até hoje. Casei com o filho do dono da emissora e hoje ajudo instituições de caridade e mantenho as minhas proteções. Essa foi a minha experiência. O primeiro marido desviveu há alguns anos, depois de um longo casamento infeliz com uma apresentadora. Se ele fez amarração para ela, eu não sei. Só sei que eu estou bem e que eu posso ajudar as pessoas. Obrigado, contadora, pelo meu momento. Vamos continuando então. Os nomes estão trocados, tá? Olá, contadora. Eu sou o Márcio.
Siga o seu canal e acompanhe de perto as mensagens que as pessoas passam. E venho contar em um relato, é um pacto. Sou nascido em família simples, vivemos de uma casa nossa, mas simples. Não temos dinheiro para gastos extras. Não fazemos manutenção da casa há anos, o telhado está com goteiras, não tem laje, não tem pinturas nas paredes. Tudo muito simples aqui. Eu sou pobre e vivo de maneira simples. Eu mal sei escrever o básico. Trabalho na oficina de carros. O que eu sei eu aprendi com o Sr. Edson. A oficina fica do lado do posto de gasolina, à beira da estrada. Fica longe da minha casa, mas seu Edson me dá carona até o centro da cidade, o que me ajuda muito. Uma noite, eu estava caminhando até minha casa. Eu encontrei um colega de infância passando de carro. Ele não me viu, ou pelo menos eu acho que não. Ele tinha muito dinheiro. Eu sempre me perguntei o que ele fazia para ter tudo isso de dinheiro, já que viemos de bairros simples. Mas eu nunca tive a oportunidade de perguntar. E naquele lugar, do nada, o carro dele desligou no meio da rua. E se é algo que eu entendo, é sobre elétrica de veículos. Quando me aproximei, ele me conheceu, ofereci ajuda e ele aceitou. Eu abri o capô do carro e verifiquei que era um mau contato. Religuei o carro e funcionou, mas ele ficou feliz e me deu o cartão. E se precisasse de algo. Como eu não tinha nada a perder, eu pedi o emprego. Ele perguntou e eu pedi um emprego. Ele ergueu a sobrancelha e disse que poderia me ajudar. Bom, assim foi feito. No dia seguinte, eu fui até o endereço que ele marcou e de lá soube que seria um funcionário dele, com o dobro do salário, como mecânico da oficina, da loja de carros que ele tinha. Todos os funcionários gostavam dele e todos os funcionários ganhavam muito bem. No final do quarto mês, fui convidado para uma festa na casa desse meu ex-amigo que é o atual chefe. Vamos chamar ele de Caio. Chegando lá, eu conheci Marina, uma loira linda, que me deu atenção. Era meia-irmã de Caio. Gostei dela de cara, mas sabia que não tinha tanto dinheiro para manter uma mulher daquelas. Sentei no sofá e fiquei triste. Caio se aproximou, sentou do meu lado e disse: Você gostaria de namorar ela, né? Eu confirmei. E ele continuou: Imagina se ganhasse ainda mais dinheiro. Eu olhei para ele curioso e ele disse: Eu posso te ajudar. Vem comigo. Seguimos para um quarto no fundo da casa e ele me mostrou uma figura. Eu não vou especificar muito, mas a figura tinha chifres. Ele disse então para eu repetir umas palavras e eu fiz. Bom, de fato eu repeti. E ele então disse: Pronto, então tá feito. Simples assim? Simples assim. Naquela noite eu sonhei com 6 números da loteria. Na dúvida, acordei no dia seguinte e apostei na loteria justamente dos números. E o que eu ganhei foi o suficiente para manter a minha família. Avisei o Caio e me demiti. Saí de lá feliz, já que eu tinha uma renda. Caio deixou claro que o que aconteceu ali tem que acontecer toda semana. E toda semana agendávamos para ir lá e repetia as palavras. E o meu dinheiro só crescia. E eu não sabia muito o que significava aquelas palavras que eu repetia, não vou mentir. Na quarta vez que eu repeti as palavras, eu já ia saindo quando Caio me convidou para outra sala. Quando Caio abriu a porta, eu vi várias mulheres lindas, algumas até famosas, ali, quase como vieram ao mundo. Ali acontecia festas íntimas e eu agora fazia parte delas. Naqueles momentos,
Eu sempre me sentia com alegria além do normal. Tinha energia, fazia muitas estripulias. Mas quando eu dormia e acordava no dia seguinte, era como se eu tivesse uma gripe forte, entendem? Assim se repetia muitas vezes por semana. Bom, com o meu dinheiro eu comprei alguns negócios e, segundo Caio, eu tinha que trazer mais filhos para o pacto. E a palavra pacto me deixou assustado. Com o passar do tempo, a seita foi crescendo e as exigências aumentando. A estátua começou a falar comigo. Ele pediu um bebê para o Caio. Eu prefiro não comentar, só que Caio cumpriu o que a estátua pediu. E cada vez que ela ganhava esses rituais, ela ficava mais forte e a gente mais rico. Cumpri algumas metas que ela me pediu. Animais pequenos, depois de médio, depois de grande porte. E enfim, chegou na vez dos humanos. E essa parte eu não consegui. Não cumpri. Por mais que foi avisado que eu precisava cumprir, eu não consegui. A estátua me deu o último aviso e eu não cumpri. Não conseguia. E de um dia para o outro eu perdi tudo. Minha mãe, meu pai e meus irmãos desviveram num acidente. Os meus amigos, que eram aqueles, viraram as costas para mim. O dinheiro eu perdi com ações. E saúde? Ai, ai, nem vou comentar. Hoje moro fora do país porque a seita ainda me persegue. Pediram para mim sacrifício. Aliás, eu era o sacrifício da vez. Ainda bem que eu entendo de elétrica de carro. Mesmo mal falando língua, consigo me virar aqui. E por isso os nomes foram trocados. Para minha segurança e para a segurança da contadora. Essa foi a minha história. Eu espero que vocês entendam que certas coisas eu fiz sem saber, outras eu sou pleno convicto do que eu fiz. Muito obrigado e boa noite. Olá, contadora. Eu sou a Elina. Me chama de Helena, tá bom? Tá ótimo. Acompanho o seu canal há algum tempo e fiquei feliz com esse quadro de relatos de Maledite. Bom, eu sou uma bruxa natural. Eu nasci vendo espíritos, como você, e tento ajudar as pessoas quando vejo que estão em perigo. O problema é que nem todo mundo acredita, não é mesmo? Quando eu era mais nova, eu via apenas vultos, preto, às vezes branco. Depois, conforme eu fui crescendo, o que antes era desfigurado começou a tomar uma definição. Minha família me entendeu. Não acreditam muito, mas me entendeu. Mas não desfaziam de mim, não, tá? Algumas tias, algumas primas vinham me perguntar se elas estavam sendo traídas. Outras perguntavam o número da loteria. Outras me perguntavam: você sabe onde está o carnê premiado? Clarividência é algo incrível. Eu adoro. Um dia eu vi um senhor caminhando com um lobisomem do lado. Não, vocês não entenderam errado. Era luz do dia no meio da praça e ambos caminhavam juntos, como se um fosse outro, o outro fosse um. Eu fiquei olhando os dois caminharem pela praça quase ao meio-dia. Foi incrível ver aquele homem lado a lado com a criatura. Por alguns segundos eu observava eles caminhando pela praça todos os dias e notei que ambos me olhavam. Era a minha deixa para me aproximar. Eu sorri, eles sorriram de volta. Bizarro ver um lobisomem sorrindo, tá? Assim que me aproximei, eles começaram a conversar comigo. Você é clarividente. Sou eu sim. Consigo ver os seus olhos de cor violeta, o rapaz disse. Então você vê meu segredo. Eu confirmei com a cabeça e ele disse: vamos sentar ali no bar. Tomamos um refrigerante e eu te conto tudo. Assim, tá ótimo.
Sentamos, pedimos refrigerante e ele começou a me contar. Meu nome é Igor. Sou o sétimo filho do sétimo filho. O que isso quer dizer? Nada. Quer dizer que meu pai tem que trabalhar 7 vezes mais para pagar o custo de 7 crianças. E quer dizer que meu pai, desesperado, teve a opção de fazer um pacto. E o Senhor das Trevas pediu para ele escolher um filho. Ele poderia ter escolhido qualquer um, mas ele escolheu a mim. Em nome de uma vida de classe alta, meu pai condenou a minha vida. E todas as noites, o que você vê ali, parado na porta deste recinto, toma meu corpo. Eu viro ele e ele vira eu. Não tenho consciência do que eu faço, menina. Não tenho. Acordo cada dia em um lugar diferente. E o gosto da boca é sempre muito estranho, ao ponto que eu não quero nem perguntar o que ele comeu. Mas sinto o cheiro de mentirosos a distância. Eu quero um mundo melhor, menina. Então, pode me denunciar. Assim teremos a chance de mais pessoas sobreviverem, uma vez que eu não sei o que ele faz. A conversa acabou assim. Ficamos amigos, passamos a nos ver mais, nos cumprimentamos, nos damos bem. E eu não sei o que fazer. Somos dois esquisitões, essa é a realidade. Mas ele disse que eu preciso denunciar ele. Por que eu tô contando esse relato para vocês aqui do canal? Bom, eu quero uma orientação. Ele é uma boa pessoa, mas o outro lado dele, eu não sei. O que vocês fariam? Denunciaria ele ou não? Um abraço, contadora. Espero que o seu público consiga me ajudar. Meu Deus, que responsabilidade. Vocês denunciariam? Denunciaria, Monique? Um lobisomem? Pois é. Aí eu também não denunciaria, não. E vocês? O rapaz foi por um pacto. Pois é, a Monique não denunciaria. E você, gatinho? Aí temos 3 votos não aqui, irmão. Vocês que mandam, tá? Deixa eu só verificar o e-mail antes de terminar o vídeo. Só um minutinho. Vamos lá, ainda bem que eu fui olhar o e-mail. Temos mais um relato, ó. E ele começa assim. Ana Lu nunca acreditou em magia, muito menos em feitiços de amor. Mas quando Moisés cruzou seu caminho, lá dentro, algo mudou. Ele era diferente de todos os homens que já conhecera. Gentil, atencioso, com um sorriso no rosto, que iluminava qualquer ambiente. Desde o primeiro olhar, Ana Lu soube que seria estar com ele. Porém, havia um problema. Heloísa. Heloísa também queria Moisés para si. E diferente de Ana Lu, não hesitaria em qualquer lugar e qualquer meio para conquistá-lo. Ela conhecia uma mulher que fazia amarrações amorosas, alguém que sabia dobrar a vontade de qualquer pessoa para fazê-la se apaixonar perdidamente. Determinada a ter Moisés, Heloísa procurou essa mulher e encomendou um feitiço poderoso. Em uma noite sem lua, Heloísa sentiu todas as intuições da feiticeira. Recolheu fios de cabelo de Moisés, queimou as velas vermelhas, recitou palavras proibidas diante de um espelho. Depois, enterrou um pequeno saco de pano contendo os ingredientes da amarração em um terreno baldio. A promessa era simples. Moisés se afastaria de qualquer outra mulher se o tornaria corpo e alma dela. Os dias seguintes, Ana Lu percebeu uma mudança gentil, bem sutil, mas preocupante. Moisés começou a se afastar, tornando-se frio e indiferente. Ele mal respondia suas mensagens e evitava seus encontros. Quando Ana Lu via, algo parecia errado, como se um véu de tristeza o envolvesse. Então, um boato começou a circular pela cidade. Moisés e Heloísa
estavam juntos. Ana Lu não podia acreditar como aquilo tinha acontecido tão de repente. Ela sentia que algo estava errado, algo sobrenatural. Determinada a descobrir a verdade, Ana Lu procurou uma benzedeira que conhecia por quebrar trabalhos de amarração. A mulher, já idosa, ouviu atentamente a história e apenas balançou a cabeça. Isso que você me conta não é amor, menina, é prisão. A benzedeira pediu um objeto que pertencia a Moisés. Ana Lu trouxe uma camiseta dele, esquecida em sua casa. A velha senhora queimou em uma fogueira, enquanto murmurava palavras em uma língua desconhecida. O fogo estalou e soltou um cheiro amargo no ar. Ele vai começar a acordar, disse a benzedeira. Mas essa moça não vai gostar nada disso. Nos dias seguintes, Moisés começou a mudar novamente. Ele parecia confuso, como se despertasse de um longo sonho. Heloísa percebeu e tentou segurá-lo, insistindo que ficassem juntos. Mas algo dentro dele parecia se rebelar contra a amarração. Heloísa, desesperada, voltou à feiticeira e implorou para reforçar o feitiço. Mas a mulher apenas riu. O que foi forçado nunca dura, minha querida, e já está escapando. E escapou. Em uma noite chuvosa, Moisés apareceu na porta de Analu. Olhos estavam marejados, mas sua voz estava firme. Eu não sei como aconteceu, mas sei que de alguma forma você sempre esteve no meu coração. Ele disse a ela. A amarração havia desfeito. Heloísa, derrotada, desapareceu da cidade em pouco tempo depois. Dizem que enlouqueceu, assombrada pelos próprios alvos. Quando Ana Lu e Moisés levaram tempo para reconstruir o que foi quebrado. Mas, no final, o amor venceu sobre a magia forçada. Os dias passaram e, pouco a pouco, Moisés começou a recordar fragmentos do tempo que esteve sob feitiço. Sonhava com uma escuridão que o envolvia. Vozes distantes o chamavam para longe. Muitas vezes sentia calafrios ao ouvir o nome de Heloísa. Certa vez, enquanto caminhavam juntos, Moisés segurou a mão de Analu com força. Eu me lembro, sussurrou ele. Era como se eu estivesse preso em um pesadelo, do qual não conseguia acordar. Analu apenas apertou sua mão em resposta. Ela sabia que levaria tempo para curar as feridas invisíveis deixadas pelo feitiço. Certa noite, a benzedeira enviou um recado para Analu. Dizia que era importante vê-la. Quando a mulher chegou, sentiu um arrepio ao ouvir as palavras que ela proferiu. O espírito de Heloísa ainda ronda. Ela não aceitou a derrota. Ana Lu sentiu um calafrio percorrer a espinha. Não demorou muito para que coisas estranhas começassem a acontecer. Passos no corredor durante a noite, sombras no canto dos olhos, sussurros fracos chamando o nome de Moisés. Mas Ana Lu não tinha medo. Ela sabia que o amor de verdade não se abala por fantasmas do passado. E assim, Ana Lu aprendeu que o amor não se prende com feitiços. O amor verdadeiro precisa escolher e ser livre. E é isso, meus ouvintes queridos maravilhosos. Você já chegou até aqui? Você aguentou essa voz o tempo todo? Deixa seu like. Nossa, me ajuda tanto. Vocês não fazem a noção de quanto me ajuda. Me ajuda muito. Muito obrigado, viu? Estamos montando um canal especial aqui dentro mesmo para os assinantes. A pessoa que assina, ela vai ter acesso a outros vídeos, sem contar que os vídeos que a gente já posta até ser publicado, não é isso a palavra? Até ser publicado, ele vai ficar disponível para os assinantes. É só R$ 7 por mês. Se você puder me ajudar, eu agradeço muito. Não conseguir me ajudar? Não tem importância, a amizade é a mesma e continuamos juntos. Combinado? Um beijo, um ótimo começo de semana para você. Tchau, tchau.